Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardão. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Pois bem, com relação à legislação federal, os assuntos que a gente está para apresentar aos senhores, diz respeito, o primeiro deles, a uma notícia que está já no site da Receita Federal e que foi amplamente divulgada nos meios de comunicação, que diz respeito ao imposto de renda da pessoa física. Como todos bem sabem, desde 2015 foi o último reajuste da tabela, onde o limite de isenção passou a ser de R$ 1.903,98 e que se encontra até hoje, independente de a inflação nesse período ter sido superior a 50%. Agora, então, o governo, com uma forma de atender aí o anseio dos trabalhadores, ele está fazendo um reajuste nessa tabela. Então, o primeiro reajuste seria o teto de isenção vai passar de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Isso aí essas alterações valem a partir de maio. E como o governo divulgou uma isenção para todos aqueles trabalhadores que têm uma renda de até R$ 2.640, ele então instituiu um desconto simplificado de R$ 528. Então, o primeiro teto de isenção da tabela do imposto de renda vai passar a ser de R$ 2.112, mas os contribuintes terão ainda mais um desconto simplificado de R$ 528, de modo que quem percebe até R$ 2.640 não irá pagar imposto de renda mais a partir de maio. Pois bem, os demais contribuintes que têm renda acima de R$ 2.640, eles terão lá a tabela de desconto do imposto de renda, onde vai ter o limite mínimo na segunda faixa vai passar a ser de R$ 2.172 e ele vai poder também ter mais um desconto simplificado de R$ 528. E assim por diante. Então, esse desconto de R$ 528 ele vai ser aplicado em todas as faixas da tabela. A questão toda é que esse desconto ele substitui todas aquelas deduções previstas na legislação, como dependentes, no caso pensão alimentícia, o previdenciário. O que significa dizer que os contribuintes que ganham acima de R$ 2.640, eles poderão, deverão optar pelo desconto das despesas se essas forem maior do que esse desconto de R$ 528. Então, o reajuste da tabela, o desconto mínimo, a isenção vai ser de R$ 2.112, mas terá mais um desconto simplificado de R$ 528 em todas as faixas. E é lógico que, como eu disse, os contribuintes que têm despesas que são abate da renda tributável acima do limite de 528 não podem optar pelo desconto de 528, mas lançam todas aquelas deduções permitidas. Dependentes, pensão alimentícia, a previdência social é o que vai ser. Então, essa seria a notícia com relação ao imposto de renda das pessoas físicas, que vale a partir de maio, segundo notícias que está no site da Receita. É lógico que não foi publicada nada oficial, o que deverá ocorrer agora no início de março. Depois, com relação a outro anúncio na parte federal, diz respeito ao censo anual do Banco Central, Censo Anual de Capitais Brasileiros no Exterior, CBE. Então, anualmente, os contribuintes que possuem recursos, capitais no exterior, aplicações financeiras, bens, imóveis, móveis, veículos, participações societárias, eles são obrigados a verificar se estão ou não dentro do limite de entrega dessa declaração ao Banco Central. Essa declaração ela o limite de $1 milhão. Significa que aqueles contribuintes que possuem aplicações financeiras no exterior, patrimônio no exterior, cujo valor seja igual ou superior a $1 milhão, ele está obrigado a entregar a declaração do censo anual para o Banco Central.
E aqui essa obrigação vale para pessoas físicas e pessoas jurídicas que estão residentes ou domiciliados no Brasil. As pessoas físicas, né, é bem mais fácil de apurar. Com relação às pessoas jurídicas, né, essa obrigação ela vale para, no caso, todo o somatório dos ativos no exterior quando ultrapassar $1 milhão. E aí nós temos o quê? Recebíveis de exportações de prazo superior a 1 ano. Nós temos adiantamentos de câmbio para aquisição de bens do exterior e os demais, participações societárias, imóveis ou outros direitos de crédito, empréstimos e aí por diante. Então, sempre é bom as pessoas, os contadores, as empresas, analisarem o balanço, as demonstrações de 31 de dezembro de 2022, para ver se naquela data o total dos ativos no exterior era igual ou superior a $1 milhão para fins da entrega do censo anual. As pessoas físicas da mesma forma. E com relação ao prazo de entrega desse censo ao Banco Central. O prazo de entrega ele já se iniciou já em 15 de fevereiro, né, às 18 horas de 15 de fevereiro, e vai até às 18 horas de 5 de abril de 2023. Então, o Banco Central, no caso da falta de entrega ou em atraso deste censo, as multas variam de R$ 2.500 até R$ 250 mil, podendo ser aumentado em 50%, dependendo do caso. Então, este seria, assim, o nosso recado para hoje, em termos da legislação federal. Fiquem aí na sequência com o colega Luiz Antônio, da legislação estadual. E nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Agora vamos comentar as alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, ocorridas na semana passada. Começaremos pela remissão de créditos tributários constituídos até 31 de dezembro de 2017, relativamente ao ICMS do agregar carnes. Conforme divulgado pela Secretaria da Fazenda do nosso Estado, o governo estadual vai conceder remissão de créditos tributários de ICMS exigidos dos frigoríficos e constituídos até 31 de dezembro de 2017 em decorrência da aplicação da nota 4 do inciso 11 do artigo 32, que é aquele artigo que trata de créditos presumidos no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Essa nota determinava a perda do crédito presumido do agregar RS, carnes, ao contribuinte que deixasse de recolher nos prazos legais o imposto devido por operações registradas em sua escrita fiscal ou declarado em guia informativa, pois, nessa hipótese, lhes era vedado apropriar valores a título de créditos fiscais presumidos do agregar nos 2 meses imediatamente posteriores ao vencimento não cumprido. O descumprimento desta determinação por parte dos frigoríficos gaúchos foi objeto de autuações fiscais à época, porém agora ditos créditos tributários podem ser remitidos, em outras palavras, anistiados, conforme o decreto 56.898, agora do dia 17 de fevereiro, desde que sejam observadas algumas condições, como adequação dos créditos tributários, que nada mais são do que autos de lançamento, aos requisitos previstos no referido decreto. Protocolização de requerimento junto à Secretaria da Fazenda Estadual ou Receita Estadual até 30 de junho de 2023. E renúncia prévia a qualquer recurso relativo à discussão, impugnação, recurso administrativo, judicial,
seja individual ou coletivo, em nome próprio ou proposto por entidade representativa, incluindo a aplicação de decisões transitadas em julgado relacionadas à matéria. Outro assunto diz respeito às refinarias de petróleo, relativamente à alteração do prazo de recolhimento do ICMS do dia 25 do mesmo mês para o dia 10 do mês subsequente, referente à parcela do ICMS por elas devido ou por suas bases e por CPQ, que são aqueles centros de matérias-primas relativa a petroquímicos, tanto os débitos próprios como os de substituição tributária, correspondente às saídas promovidas nos meses de fevereiro e março de 2023. E isto na hipótese desses contribuintes optarem pela apuração mensal do imposto, tanto o débito próprio como aquele devido por substituição tributária, em relação às saídas promovidas nos meses de novembro de 2022, quanto ao imposto devido que foi pago no dia 10 de dezembro. Fevereiro de 2023, quanto ao imposto devido que será pago no dia 10 de março de 2023. E março de 2023, quanto ao imposto devido que será pago também até o dia 10 de abril de 2023. O próximo assunto é vinculado à tributação monofásica dos combustíveis. É que foram acrescentados códigos de situação tributária do ICMS para a realização dessas operações, o que pode ser conferido no Decreto 56.902, agora de fevereiro de 2023. Com isso foram acrescentados os seguintes códigos na tabela B, tributação pelo ICMS no apêndice 7 do regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul. O código 2, tributação monofásica própria sobre combustíveis. O código 15, tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis. O código 53, tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido. E o código 61, tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente. Referente à não incidência do ICMS na cobrança da TUSD, que é o valor pago por utilizar o sistema de distribuição que possibilita o caminho da energia elétrica desde a fonte até o consumidor final, e também quanto à não incidência do ICMS na cobrança da TUST, que é o valor que o consumidor paga por utilizar o sistema de transmissão de energia elétrica da usina até o imóvel dele. Houve alteração da vigência do Decreto 56.891, do dia 13 de fevereiro, para adequá-la à medida cautelar prolatada no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 7195, dada pelo ministro do STF, Luiz Fux, e publicada em 10 de fevereiro de 2023, que suspendeu os efeitos da não incidência do ICMS sobre as taxas antes referidas, ou seja, a TUSD e a TUST. Por último, foi publicado o valor da unidade de incentivo do Fundopem, a UIF-RS, para o mês de março de 2023, no valor de R$ 32,80. Esta unidade de incentivo, ela tem a finalidade de calcular o valor do crédito presumido que as indústrias beneficiárias do Fundopem realizam mensalmente. Então, eram estas as informações que nós gostaríamos de transmitir aos senhores. Desejamos, então,
A todos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA.